Então eu vou falar um pouco sobre o trovadorismo. Então ele surgiu na Idade Média, entre os séculos 13 e 14. Seu surgimento teve como marca a origem de Portugal, onde a Península Ibérica estava sendo retomada pelos povos que ali moravam. E assim, fazendo com que o Império Romano fosse se reduzindo e Portugal, Espanha e a França estavam se tornando independentes, saindo do poder de Roma. Em consequência disso, gerou a língua de Portugal, que é o galês. E ele é falado em Portugal, no sul da França e em uma pequena parte da Espanha. É muito importante lembrar também sobre qual era o modo de economia e de religião. A economia era o feudalismo e a religião era o teocentrismo, ou seja, Deus no centro de tudo. Então, a Igreja Católica dominava o pensamento do homem. Nesse período, assim, eles pensavam que o rei era colocado por Deus, por isso que eles idolatravam o rei. Nesse período também estava ocorrendo as cruzadas, que foi de muita importância para que construísse uma sociedade estruturada em uma... Essa pirâmide tem a sua base os servos e os trabalhadores. Aí depois vem o senhor feudal e os padres, que é tipo o baixo clero e a baixa nobreza. E depois vem o papa, que é o clero, e depois vem a utopia, que é o rei. Além de estar ocorrendo outros acontecimentos, como a expansão marítima de Portugal, onde há o desenvolvimento náutico, a conquista de Ceuta, o descobrimento da Ilha da Madeira, Vasco da Gama descobrindo a Índia, a fundação da Universidade de Coimbra, as epidemias e os surtos, e o renascimento comercial. E em meio a tudo isso nasce o trovadorismo, que foi a primeira manifestação literária da língua portuguesa. Os artistas são o trovador, o menestrel, o soldadeiro, o segrel e o jogral. As cantigas. As cantigas eram passadas de tradição oral e principal característica por ter recebido esse nome cantigas era por ter sido cantado em coro. Mas eram cantadas em formas de coros, então receberam esse nome cantigas. Um dos principais instrumentos que eles utilizavam era a viola de arco, as flautas e os pandeiros. As cantigas eram divididas em duas, as cantigas líricas e as cantigas satíricas. As cantigas líricas, dentro delas estavam as cantigas de amor e as cantigas de amigo. Nas cantigas de amor, principal característica é por ter surgido na Provença, ou seja, no sul da França, entre os séculos 6 e século 8. Uma das principais características é o eu lírico ser masculino, onde o homem ele declama todo o amor que ele sente pela dama, ele se ajoelha, ele declama, porém o amor que não é correspondido, que nunca vai ser correspondido, é amor impossível de acontecer. E geralmente acontece num palácio, por isso que ele se refere à dama como sendo uma senhora. Nas cantigas, ele fala que a dama é como se fosse uma senhora. E nesse tipo de cantiga vai mostrar a servidão amorosa dentro dos mais puros padrões de vassalagem, onde o homem é o vassalo e a mulher é a soberana. Isso está mostrando também a soberania da mulher. E como mostra na cantiga do Afonso Fernandes. Onde ele deixa bem explícito, tudo que ele está sentindo, assim, o sentimento dele, e ele, através dos argumentos, ele mostra tudo que ele está passando, a desgraça que ele está passando, o amor que ele sente por ela. As cantigas de amigo são originárias, da Península Ibérica, geralmente, e elas abordam um universo mais da cultura popular rural, onde acontece geralmente entre os camponeses, e aqui a mulher vai declamar a ausência do seu amado, porque geralmente amigo, eles falavam amigo só que era um amante ou um namorado. Aqui é importante lembrar que o eu lírico é sempre feminino, porém quem é o trovador das cantigas é um homem,
Por isso que sempre vai ter uma ideia masculina sobre a saudade, sobre o amor, sempre vai ter um ponto masculino. E aqui quando eles vão contar, eles geralmente cantam num tom de felicidade. Por quê? Porque aqui é um amor que é real e é possível de acontecer. Pode não ter acontecido, pode irá acontecer ainda, porém é possível de acontecer. Não é tipo, nunca vai acontecer igual na cantiga de amor. Como mostra a cantiga do Martin Codax. Aqui mostra, né, bastante, deixa bem explícito, né, que ela tá sentindo saudade do seu amigo, amante, né, ou namorado, e visa também bastante as ondas do mar de Vigo. Vamos lá, a Mariana falou um pouquinho sobre as cantigas líricas, eu vou falar um pouco sobre as satíricas. As satíricas, ela mostrava um pouco um lado negativo da sociedade medieval. Ela era dividida em duas, a de maldizer e de escárnio. A de escárnio era uma crítica indireta. O que é uma crítica indireta? É uma crítica onde a pessoa satirizada não era revelada. Então, era uma sátira genérica, certo? E também trabalhava muito bem a linguagem. Além de apresentar muita sutileza, ironia, trocadilhos e ambiguidades. Em geral, ela ridicularizava os nobres e denunciava as mulheres que não seguiam o código de amor cortês. Diferente da de escárnio, a de maldizer, ela tem uma crítica direta. O que seria uma crítica direta? Uma crítica direta é onde a pessoa satirizada, ela é revelada. Ela tem intenção difamatória, é comum a agressão verbal e a linguagem é ofensiva, onde apresenta palavras de baixo escalão.